Tudo bom, José Vicente? Boa noite. Agora você está conseguindo gravar. Perfeito. Maravilha. Obrigado. José Vicente do GEDA, né? Aluno aqui da faculdade. Assim como outros tantos, Joseph, a Letícia, enfim, que estão aqui também, que são do nosso grupo de estudos de ética e direito animal. Muito bem. Uma boa noite a vocês, né? Boa noite a todas e a todos, especialmente a todas, né? Hoje que é Dia Internacional da Mulher, queria cumprimentar aqui todas as mulheres que estão aqui na nossa plateia, né? Doutora Vágela, que pôde aparecer aí o vídeo, né? Doutora Vânia, que está aqui também, né? E, enfim, todas, a Letícia, do GEDA, queria cumprimentar aí todas vocês também, né? Então, boa noite especialmente aí a todas vocês nesse dia, nessa luta tão importante, né? E para a gente, agora, do GEDA, é uma grande alegria receber hoje, né? Fechando as nossas lives do GEDA nas férias, professor Paulo César Maiorca, querido amigo, né? Amigo meu e amigo do GEDA também, de primeira hora, que sempre traz contribuições tão importantes e tão originais à nossa reflexão sobre ética e direito animal. Né? Professor Paulo César Maiorca, professor associado de Patologia e Medicina Veterinária Legal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, fez o pós-doutorado em Patologia Molecular na OMS, IARC, França, é veterinário, é perito, né? É membro da Comissão de Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, e estudante de Direito, ou seja, sempre falo que o professor Paulo Maiorca já traz uma contribuição gigante para o direito animal, né? Antes mesmo de se formar advogado, né? Então, imagina agora o quanto o professor Paulo Maiorca já vai trazer ainda mais coisas aí para ética e direito animal, né? Já trouxe muito como veterinário e agora continuará trazendo como veterinário, professor e advogado. Então, uma alegria gigante, professor Paulo Maiorca, recebê-lo aqui, né? Eu acho que a gente não poderia ter um fecho melhor para as nossas lives do GEDA nas férias. Muito obrigado por aceitar nosso convite e eu lhe passo a palavra. Ouvem bem? Eu primeiro quero agradecer ao Carlos, né? Na realidade, para mim é um enorme prazer. Eu venho acompanhando as lives do grupo, né? Eu participava presencialmente quando foi possível, né? Nós fizemos algumas atividades em conjunto, inclusive. Acho muito importante. Eu sempre falo, né? As pessoas, elas não sabem o impacto, muitas vezes, que elas causam na vida dos outros, né? O Carlos e a Maíra, né? Os meus advogados prediletos, foram, sem dúvida, um grande impulso, na realidade, assim, ó, eu quero saber, eu quero falar como essas pessoas falam. Então, eu tinha várias coisas, né, que eu trabalhava indiretamente com o penal, mas eu busquei, junto a algumas participações com o Carlos e com a Maíra, né, me formar no direito, né, estou concluindo, falta só o TCC e algumas coisas a mais, algumas horas a mais para serem cumpridas, né, mas foi uma jornada bem interessante. Eu agradeço ao Carlos, assim, eu sempre falo, né, quando tenho a oportunidade de agradecê-lo. Você é uma pessoa que sempre me recebeu muito bem e que nós aprendemos a fazer um diálogo importante, né? Nós temos interesses em comum que nós compartilhamos, e eu acho que esse é o grande lance, né, da universidade, né? Nos propicia esses canais. Agora, via online, talvez com mais dificuldades ou facilidades, né? Eu vou poder falar um pouco, né? Eu já tive uma fala sobre isso, mas depois da live do professor Heron, eu tive sabe aquela sinapse que se completa, assim. Então eu senti aquela faísca cortical, né? Então os meus neurônios piramidais todos assim tinham, não, você tem que falar sobre isso, se ele te convidar você vai falar sobre isso, porque foi um prazer enorme, né, ter encontrado o professor Heron. Eu já tinha lido, obviamente, conhecia o texto, né, o
habeas corpus que ele escreveu, mas vê-lo, né, pelo menos virtualmente, e ele compartilhar a experiência é um pouco do que eu vou fazer hoje com vocês, mostrando um pouco do meu caminho, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu só ver, que eu vou ter que abrir de novo aqui. Agora acho que vai. Foi? Eu vou falar então um pouco para vocês, né, tendo em vista essa visita do Heron Gontijo, né, o paradigma dos chimpanzés no direito, porque aquele mesmo dia, foi no dia 8, que o professor Heron nos habilitou com essa palestra, foi o dia que morreu também aquele outro chimpanzé, né, que todos viram na mídia, o Black. Vamos falar um pouco sobre esses dois contextos, Suíça e Black, 2 momentos no tempo e 2 momentos no direito. Eu agradeci ao Carlos mais uma vez, né, especialmente por isso, Carlos, você me forçou nesse meu período de estudo para a prova da UAB e conclusão de TCC a ler mais um livro. A sugestão do Terceiro Chimpanzé eu já comprei, né, já estou com ele a caminho, né, para leitura. Então foi muito importante, assim, acho que como eu falei, foi esse start, né, essa sinapse que se complementou. Eu vou falar um pouco sobre o fenômeno da consciência e autoconsciência, e a senciência porque eles são termos, né, que nós usamos amplamente, né, e lemos, sobretudo lemos, mas nós temos que dissecar eles algumas vezes para compreender melhor, e eu vou tentar fazer esse link exatamente, né, com os animais, o direito dos animais no Brasil. Para iniciar, falar sobre consciência, né? Eu dei essa palestra já para o grupo do Carlos, acho que foi bastante cansativo, eu sou da área de neuro, né? Então, você falar sobre o cérebro, sobre neurociências, você acaba sendo muito exaustivo. Eu sugiro que vocês que tenham interesse em saber exatamente como eu tenho trabalhado e como eu acho que vale a pena mesmo, a dica é assistir esse Consciência ao Cubo, especialmente esse capítulo no primeiro, que trata, então, da consciência em si. Nós temos ali o brilhante professor Damásio, né, que vocês já conhecem, vocês já viram falar do livro, já discutiram o livro, e também falando sobre a parte biológica, e a professora Scarlett Marton falando sobre a filosofia. Eu acho que passou no canal Curta, vocês encontram provavelmente no YouTube, vale muito a pena, porque é o encontro dessa parte da biologia e da filosofia, que é um pouco do que nós temos trabalhado aqui no grupo do Carlos, né, ao longo desses anos. E eu fico muito feliz, inclusive, de apresentar aqui o segundo capítulo, talvez interesse muito ao Igor, acho que é o Igor que está fazendo um trabalho sobre o direito da natureza, né? Porque no segundo capítulo, nós falamos, né, encontramos nesse programa a consciência do outro. Então, é uma complementação e acho que tem a minha parca, a leitura que eu tenho do direito da natureza, claro, né? E já invejo o Igor pela orientação que vai ter do Carlos num tema tão inovador. Aqui você vai ter uma introdução a um outro tipo de conceito que nós precisamos trabalhar, é o de empatia. Então, a empatia complementa essa questão da ciência de autoconsciência, como eu vou mostrar, como eu evoluí essa percepção, né? Tratando aqui da empatia no conceito da inteligência emocional, que são os componentes cognitivo, afetivo, que são reguladores das emoções. Aqui nós temos uma empatia, então nós vimos lá a professora Scarlett falando e o professor Damásio, né, que a evolução da civilização, na realidade, ela não se deu simplesmente porque o animal homem passou a comer carne e depois dominou o fogo para controlar a sua produção de alimentos. Na realidade, essa questão ela vem em outras espécies, nós vemos também, né, essas questões da senciência, da autoconsciência e também da empatia. Inclusive interespécies, como nós podemos ver aqui, isso foi muito comum na mídia, né, estourou aí no Facebook, era um ano que estava num lago que tinha bastante répteis, eu não sei quais os répteis mais precisamente, mas esse orangotango tentou alertá-lo e tirá-lo do perigo. Isso é empatia, é você ter a consciência de si, a consciência do meio em que você está,
e a consciência do que o outro pode sofrer da mesma maneira que você, inclusive o risco, e aí a tentativa de salvá-lo. Eu não sei exatamente qual é o grau de humanização que esse animal tem, né? Eu fiquei muito feliz que o Dr. Heron falou que ele adora assistir aqueles programas, e eu às vezes perco tardes inteiras assistindo o Animal Planet e o Discovery Channel, e aí eu penso, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar um monte de coisa, e estou aqui vendo. Mas é muito interessante, tem um programa chamado Escola de Orangotangos. Essa espécie, mais propriamente dita, ela foi devastada, praticamente devastada. Então, nós temos uma população maior que vive em cativeiro e que, paulatinamente, vem sendo introduzida. E como a linguagem foi um termo que o professor Heron trabalhou bastante, né, o desenvolvimento da capacidade de comunicar-se, né, inclusive os animais da vida selvagem, esses animais que estão em processo de reintrodução, eles falam línguas diferentes. Isso é muito interessante, como eles têm que aprender uma nova forma de se entender no meio, né, em que eles vivem. Mas a gente vai voltar a falar sobre empatia daqui um pouco. A gente vai dissecar um pouco essa questão, né, que a gente trabalha muito, né, a razão no humano e a emoção dos animais, e a zona de interface, né, o twilight zone, assim, né, a zona de crepúsculo, na realidade, em que isso se encontra, e como o direito muitas vezes tem que tomar decisões, né, baseado, né, no que já está escrito e no que talvez, né, teorias possam avançar, como vem acontecendo paulatinamente, né, ao longo especialmente dessas últimas décadas. Quando nós nos referimos à autoconsciência, que é um termo muito utilizado, e é importante nessa questão filosófica e a questão biológica, paulatinamente elas vêm se encontrando no mesmo patamar de discussão. A consciência, na realidade, ela é a consciência de ser, ela é constitutiva, a consciência da própria consciência. Não existe uma consciência sem que você não tenha a consciência de que você é consciente daquela realidade no tempo e no espaço em que você se encontra. Isso é uma questão mais física, na realidade. Não há consciência sem autoconsciência, porque sempre que um sujeito ele tem consciência de um objeto, por exemplo, ou de uma coisa, ele tem a autoconsciência da sua consciência sobre esse objeto. Porque isso, como a professora Scarlett vai mostrar para vocês de forma brilhante, eu não teria como usar as palavras dela porque são muito difíceis, é a questão do entorno, do meio e da cultura, que é muito importante. Nós não somos quase nada sozinhos. A gente até vai ver que o humano, até os 2 anos, ele não tem nem a capacidade de ser autoconsciente. Então, isso é muito interessante, porque o conceito filosófico da consciência me parece mais desafiador do que aquilo que, óbvio, o concreto do biológico pode me... Pela experiência que eu tenho, claro, em neurociências, eu posso dizer que esse conceito da filosofia me causa mais interesse no momento. Isso tudo se deveu, na realidade, a uma evolução de umas observações, né? A ciência é isso, é uma observação, uma constatação do fato e a reprodução desse através dos mesmos meios, né, que foram utilizados. Essa medida, então, do autoconhecimento, ela foi desenvolvida por Gordon e Gallup em 70, e ela se baseou, olha que interessante, no Darwin. Lá em 1840, o Darwin, ao visitar um zoológico, ele viu que um orangotango, quando se via frente a um espelho, se reconhecia. Ou seja, ele tinha a consciência que existia um orangotango e que aquele orangotango era ele. Isso, imagina o que causou de impacto na biologia, né? Na teologia naquele momento, né? Então nós estamos falando de momentos históricos e é sempre bom resgatar isso, né? E isso traz, né, especialmente na década de 70, como o Carlos colocou, né, com também a introdução das questões do direito animal, né, com a filosofia do direito dos animais, a libertação dos animais, como que a academia foi tendo que lidar com esses temas. E vejam só, então esse orangotango são esses primatas superiores, né? Então o orangotango, o chimpanzé, o gorila e o bonobo, eles têm uma capacidade de se reconhecer, eles têm o reconhecimento da sua personalidade. Então, eles reconhecem que eles têm uma personalidade, e é isso a base, então, né, como vocês viram lá do direito civil, né, a personalidade, as personas, como elas foram trabalhadas. E o interessante é que, mais recentemente, golfinhos e baleias também, né, esses mamíferos superiores aquáticos, também demonstram isso. E mais interessante é que cães e gatos, vejam só como uma questão do meio em que você está.
E por que isso, esse contorno com humanos? Cães e gatos, eles não têm isso naturalmente, mas eles podem ser ensinados a reconhecê-lo e a fazer reconhecimento de si próprio. É muito interessante isso, porque as crianças, a pessoa humana, ela é lá do momento da concepção, né? A teoria da concepção, a teoria do nascimento, mas, na realidade, se fosse pela teoria da consciência e da autoconsciência, o ser humano, até os 2 anos, ele não seria lá, e como a própria filosofia mostrou. E, fazendo uma questão anedótica, o Mowgli, vocês lembram? Aquele garoto criado pela... E as experiências que nós temos, né, da observação de crianças que realmente foram isoladas, né, desse contato, a incapacidade dela compreender certos comportamentos e muito mais do que isso, né, ter a consciência do sofrimento do outro, da existência do outro, dos comportamentos sociais, né, e das normas sociais que nós usamos, né, na nossa linguagem. Isso é muito interessante, né? Você vê como o ser humano lá desde o nascimento, né, desde a concepção e até... Porque assim, até os 2 anos ele não se diferencia da questão em cão e gato. Ele tem o aparato cerebral amadurecido, no entanto, é o convívio com o meio e a consciência do coletivo. A consciência do coletivo constrói a sua personalidade dentro desse meio e a sua capacidade de entender e interagir com esse meio, com esses outros seres iguais, ou até mesmo os não iguais, como nós tratamos aqui. Não sei se eu estou sendo muito rápido, eu gosto de falar, eu disparo assim. Eu acho muito interessante, e eu resgatando, então, essa live tão importante para mim, né, eu agradeço, né, poder ver o professor Heron falar. Então, aqui eu trouxe para vocês o texto dele. Quem pôde assistir a live, talvez quando ela seja gravada, vai poder ver ele falando, né, presencialmente, né, ou virtualmente, na realidade, sobre esse tema, que foi tão importante, né, Darwin, Evolução Jurídica e o Habeas Corpus para chimpanzés. Esse artigo é fundamental, você encontra facilmente no Google. Você joga no Google com esse título, você já encontra o PDF, como eu baixei aqui, mas ele é uma leitura bem interessante, porque ele resgata um pouco disso que eu trabalhei com vocês, essas questões, então, da autoconsciência, da capacidade, e também um pouco de por que nós conseguimos compreender melhor a humanidade nesses animais, que é um pouco do que eu vou trabalhar na conclusão dessa live. Um outro termo que eu gosto muito de trazer e discutir, porque ele tem um elevado grau de imprecisão em algumas colocações, em algumas vezes que são aplicados de forma que elas contradizem até o próprio interesse da que a pessoa fala, o que ela quer defender. Sensência, ela é um termo mais abrangente, né? É a capacidade, então, de sofrer ou de sentir prazer e felicidade de forma consciente. Acho que é muito importante, eu já deixei em vermelho, puxar essa questão da consciência com a Declaração de Cambridge, porque a sensência, ela fala que as sensações como dor, a agonia, as emoções, assim como a ansiedade, eles são estados subjetivos, que são próximos do pensamento. Então, a razão que se estabelece num cérebro organizado. Lembram lá, quando eu falei do aborto, né, a questão da... legalmente, no direito, até quando você pode, então, induzir o processo de aborto? E o porquê que ele acontece exatamente nessa época, que são até em torno dos 3 meses. Por quê? Porque até em torno dos 3 meses o embrião humano não tem a formação da porção cortical e encefálica necessária para reconhecer a sua própria dor e a sua própria existência. Como vocês viram, na realidade, ela vai perdurar até os 2 anos. São várias lacunas que eu quero mostrar para vocês dessas imprecisões. Na realidade, então, essa razão que se supõe da sensência, ela fala só num cérebro organizado. Mas, assim, quantos outros animais que não têm um cérebro organizado, até mesmo o ser humano, quando não tem um cérebro organizado, eles podem sentir dor, eles podem evadir, então, esse comportamento nocivo à sua existência.
Esse termo teve uma aplicação bem ampliada, né? E acho que foi de forma mais... agora, lendo com mais maturidade, né? A Declaração de Cambridge de 2012, que todos conhecem, né? Todos deveriam conhecer, em que grandes pensadores, né, de diversas áreas, assumiram que os animais são seres sencientes e que, devido à sua senciência e sua autoconsciência, então, é a consciência da percepção da dor e do sofrimento, eles deveriam ser tratados com um respeito maior. Mas é interessante alguns pontos que eu gosto de ressaltar em relação à senciência. Nem todos os comportamentos eles precisam de um cérebro. Por exemplo, você vê lá uma lacraia, né? Aquele bicho grande, ele tem um cérebro todo distendido por todo o seu organismo. Ele tem uma capacidade de responder a uma agressão, a algo que faça mal. Mesmo no ser humano, se nós pensarmos, né, quão mais difícil, né, a minha base de neurologia, nós temos também comportamentos que são impregnados, né, na nossa existência. Quando você vai no médico, ele bate com o martelinho no seu joelho. O que acontece? O seu joelho levanta. Por quê? Porque é uma percepção que é produzida, né? Então, uma reação na medula espinhal. Não precisa subir até o cérebro organizado. Ela já está pré-organizada para defender. Assim como as sensações térmicas de uma queimadura, né? Ela é imediata porque ela é uma resposta, um arco reflexo. Ela não precisa você entender que está sofrendo para ter uma resposta. E isso permite, então, que nós possamos pensar numa proteção a esses outros animais também, né, que não têm a forma organizada, de uma forma mais importante. Isso é importante, né, exatamente nessa questão do aborto. Porque se nós formos restringir, então, essa capacidade de apenas a resposta, né, consciente, nós vamos reduzir somente as esponjas, elas não são seres sencientes. Todos os outros seres são seres sencientes. Isso é uma resposta que nós já na ciência chamamos de nocicepção, é a capacidade de perceber o sofrimento, a dor, né, e evadir isso por comportamentos que já estão pré-programados filogeneticamente, que não precisam da ascensão por um córtex superior e uma razão para você ter uma resposta efetiva e fugir e evadir desse perigo em que você se encontra. É importante essa questão da ciência, né? Como eu falei para vocês, a questão do aborto, e mais recentemente, a eutanásia. Eu já tinha falado na outra live, né? E também a questão da doação de órgãos. Como nós estamos com um grupo de direito, né? A nossa lei de transplante de órgãos, que é de 74, a eutanásia, essas questões do biodireito que nós temos que trazer hoje, né? Com a própria pandemia, né? Hoje, não sei se vocês sabem, né? Assim, essa ortotanásia, né? As pessoas, a opção por quem vai ter acesso a equipamentos num hospital. Veja como há uma relativização. Quando nós não tínhamos o caso concreto, né, esse momento para decidir, o direito pensava de um jeito. Hoje, como que o homem médio pensa? Como ele pensaria em relação à eutanásia? E aí eu trago, né, para vocês que são do direito e gostam do direito, né, e especialmente do biodireito, Portugal acabou de aprovar um projeto no Senado autorizando a eutanásia. É o primeiro país, olha só que marcante que é o primeiro país cristão, né, católico, latino da Comunidade Europeia a ampliar esse, então, direito, digamos assim, né, da opção pelo momento da morte. Então, nós estamos num momento de relativização, né, tanto pelo caso concreto e também da evolução do próprio direito, né, das questões que o direito discute e o biodireito. E, obviamente, isso vai ter um impacto muito grande na questão de doação de órgãos. Nós teremos que ter discussões de bioética e de biodireito mais aprofundados, né, porque esse trabalho, né, é um trabalho de 2016, não é tão novo assim, mas estudos mais recentes mostram que cadáveres, quando nós falamos em morte cerebral, que é o que permite a retirada de órgãos de um humano que está num estado de vida vegetativa, né, e que não há progressão para a capacidade da cura, ou pelo menos da melhora, você habilita esse corpo, né, que sejam tirados órgãos vitais, e obviamente com isso você vai estar induzindo ortotanasicamente, né, o extermínio da personalidade civil. Né? Agora que eu estou fazendo direito, eu gosto de botar essas palavrinhas bonitas. Não, claro, como o Carlos, que eu fico encantado, né, dessa última live, Carlos, parabéns, você, em 1h30, você fez
abordou de forma muito brilhante. Então, na realidade, hoje, quando nós vemos que mesmo cadáveres, né, então, com essa morte cerebral que nós dissemos e tratamos e assumimos no direito, ele é um cérebro senciente. A nossa maior capacidade na ciência de entender os mecanismos e ter, olha só, a tecnologia para avaliar a função cerebral nos permite ver que mesmo em cadáveres, né, que já estão lá com a morte cerebral decretada, ainda há senciência. Então vejam como esse conceito de senciência ele está ainda em construção e ele vai trazer revoluções e muitas reflexões importantes, né? E que o direito dos animais, o biodireito, são questões muito pertinentes e muito atuais, né? Que quanto mais cientistas e juristas e pessoas discutam, nós tenhamos um melhor aproveitamento, né? De como ensinar isso, como que as pessoas, como que o homem médio vai aprender e depreender todas essas questões aí, porque elas são atinentes, né? A gente só vai mudar o comportamento através da educação. Então, para finalizar, eu vou trazer o porquê dessa live, né? Então, o professor Heron, né, deu a sua live, acho que foi a segunda, falando sobre a Suíça, né? Então, em 2005, vejam só, ela não gozou, né, dos direitos que esse remédio constitucional, né, ele foi aplicado, porque ela morreu antes, né, de ser libertada. Então, quando essa chimpanzé teve o seu companheiro, né, morreu também, ela ficou sozinha e é evidente, uma foto diz, né, você consegue ter empatia. Ela perdeu um ente com quem ela viveu por 20 e poucos anos, é óbvio que ela está em sofrimento, é óbvio que nós temos que fazer isso. E o direito foi lá e fez. De forma original, né, 2005, nós temos muito a agradecer ao professor Heron. Eu fico imaginando como foi para o direito, Carlos, né, nesse momento, né, para os juristas, né, entenderem ou ouvirem, né, quando se depararam com essa novidade, né, e até hoje ela é ainda, né, suscita, né, eu passei pelos bancos da Faculdade de Direito, eu sei o quanto que isso suscita ites, digamos assim. E mais recentemente, olha só a coincidência, por isso que eu falei essa sinapse que se fez, né, esse momento sináptico, né, porque foi no dia 8 que o professor Heron falou, e foi no dia 8 que morreu o Black, que é um outro chimpanzé icônico, né, que era aqui dos zoos de Sorocaba, e também por habeas corpus, ele foi levado para o santuário, e veja como o direito evoluiu. Ó. Hoje nós temos um contencioso aqui, né? As pessoas do grupo de proteção que conseguiram e também alguns outros grupos que entendem que não é somente, vejam só como é importante a psicologia animal e a etologia, elas são ciências complementares e o direito como uma ciência, ela vai fazer uso dessas ferramentas para produzir o bom direito, né? Então, a interpretação de que você apenas tirar, botar e talvez num ambiente, por mais perfeito que seja, mas que não haja um controle, né, de etólogos, de pessoas com quem ele já convivia, o estresse a que esse animal é submetido quando se troca para um ambiente, embora a perda também da companheira, ele entrar num ambiente novo, ele ser introduzido a novas regras sociais, comportamento, falar uma língua com outros chimpanzés que ele também não fala, né, em questão de linguagem, como nós discutimos anteriormente, o quão deletério é para a saúde dele, né? O quão de bem-estar nós estamos garantindo. O que o direito busca? Né? A garantia do bem-estar. O que o direito busca é o sofrimento dos animais. Porque, né, que nós tratemos ele para que coibamos, é muito importante que todos possam fazer, qualquer um, né? Eu, na veterinária, no direito, eu vejo que qualquer um pode dar uma pequena contribuição. Basta nós sabermos do problema e procurarmos todos uma forma de solução que seja a melhor para todos, né? O aceitável para todos. Veja só como o contencioso, né? Atualmente, há mais do que a necessidade apenas de um habeas corpus para liberar. Nós precisamos de análises que são complexas, de etologia, de clínica de animais selvagens, porque a morte desse animal, que também, né, ele pôde gozar por 2 anos dessa liberdade concedida pelo habeas corpus, ela é contestada por especialistas, né? Então, hoje a necessidade de, né, novos exames e tal, eu não vou entrar, eu não conheço o processo profundamente, talvez seja nomeado um perito, então eu não conheço o processo a fundo, quero, se preciso for, conhecê-lo a fundo,
e tratá-lo da forma mais isonômica. Mas vejam como são dois momentos diferentes, né? Não é apenas uma questão da satisfação subjetiva humana, né, da interpretação do sofrimento, mas tira dali, tem que tirar dali e dar garantias. Então, é o acesso a garantias que nós temos lá no direito, né, nos direitos humanos, o acesso a garantias que permitam que a sociedade, né, e as pessoas que se interessam por esses animais possam ter certeza que o melhor está sendo feito por eles. E essa complexidade maior que nós vemos hoje na ciência do direito, né? Ela vai ter que usar de muitas mais ferramentas para poder realizar o bom direito. Para finalizar, como que eu comecei essas minhas observações, por que me interessa isso? Quando eu morava na Alemanha, no ano 2000, eu fui para Paris. E aí eu entrei em alguns cafés e essa é uma capa do L'Observateur, de 2000, que falava sobre o sofrimento dos animais. Então, no ano de 2000, eu estava passeando em Paris com uma máquina, nem digital, era uma máquina, né, daquelas Kodakinha mesmo, e eu fotografei e comprei essa edição, porque, né, no ano 2000, aqui no Brasil, né, e é bastante profundo, né? Acho que a França tem sido muito eficiente em algumas... E o momento atual que a França vive, né, especialmente, né, com essas questões do direito animal, eu acho que são muito interessantes, né? Você tem um exame do Enem, o exame do BAC de 2018, foi sobre o direito dos animais. 5 textos maravilhosos que eu até queria propor, Carlos, que eu te passe esses textos para o grupo, seu grupo, e nós possamos discutir, fazer uma redação, ver se passaríamos, né? Porque a redação do bacharelado na França, né, que seria mais ou menos o Enem, olha que legal, é em filosofia, não é uma redação dentro da língua portuguesa ou da literatura, ela é dentro do conteúdo, do eixo filosofia. Então, tem um texto de Marguerite Senat, tem textos bem interessantes, né, de fábulas dos animais até a questão mais atual dos animais. Isso foi tema do Enem da França em 2018. Eu estava lá para ver isso. Como eu saí com esse tema de casa, da live do Carlos, né, do professor Heron, tive que comprar um livro, estou lendo agora, eu vou deixar uma dica para vocês. Para quem gosta exatamente de compreender, e eu vi que o grupo está muito ligado nessa questão da linguagem dos animais, os animais não falam porque nós não entendemos, né? Nós não temos aparelho sensorial para entender. Vejam os elefantes, que são seres sencientes e autoconscientes. A fêmea consegue chamar a manada, né, que está a quilômetros sem produzir um som que nós possamos ouvi-lo. No entanto, ela tem uma capacidade de comunicação por vias, né, por sons que nós não temos aparelho sensorial para entender, que a quilômetros os elefantes ouvem e seguem o mesmo caminho que ela decide tomar, né, nessas rotas que eles fazem em busca de água e da sobrevivência deles. Então, na verdade, eles falam sim, nós não temos aparelho sensorial para poder entender o que eles falam. Para quem gosta dessas questões, e eu sei que neurolinguística é um tema que o Carlos traz para o grupo, esse livro é fantástico. Também foi em 2002 que eu comprei, Mémoires des singes, Paroles d'Homme, Memórias de Macacos e Palavras de Homem, do Boris Cyrulnik, que é acho que tem em português, eu vi, mas eu achei caríssimo. No Google Books, por R$500, eu achei caríssimo, porque acho que isso custa 20 euros, né, em papel. E eu tenho aqui, se alguém quiser ler, eu tenho em francês. Se alguém quiser ler, vale muito a pena. Não vou dar o spoiler do livro, mas o que trata, né? O Boris, ele demonstra, né, nessa obra de grande expressividade, que a etologia constrói olha só que interessante, uma antropologia natural, onde a psicologia animal representa um manancial de hipóteses e um modelo a seguir do domínio da investigação. Assim, os animais ensinam-nos que o mundo dos homens permanecerá continuamente por ser inventado. Isso é muito interessante, né? Quando a gente vê marketing, por exemplo, nós temos uma diversidade de linguagem que é utilizada no marketing que não é verbal, visual, né? Uma linguagem corporal e que incorporam esses comportamentos. Eu me senti menos culpado, Carlos, por ficar assistindo horas do Animal Planet. Por quê? Porque nós utilizamos disso, né, de uma forma, né, que a nossa cultura absorveu e transformou em palavras e sentimentos, e também nessa que se chama body language, a linguagem corporal que nós desenvolvemos. E aqui traz muito disso, até essa ligação com o próprio marketing, né? É uma leitura bem divertida, ela não é uma leitura pesada, assim, ela é uma leitura bem divertida, vale a pena ver. E
e também trata exatamente disso, né, dessas nossas relações e desse estado, né, de sombreamento da razão e das emoções que nos constitui em torno, né, da nossa existência. Para encerrar a minha realidade, eu sou veterinário, iniciei um trabalho com perícia em crimes contra a fauna. Todo mundo me pergunta, né, você vai fazer a prova da OAB para penal? Não, não vou fazer penal, vou fazer constitucional, porque acho que penal eu tenho o dever de saber, né? Então, vou fazer constitucional porque eu gosto de neuro, e eu acho que, assim, eu faço umas comparações interessantes. Para mim, constitucional é a neuro do direito, né? E eu também tenho uma disciplina que é a bioética e a medicina veterinária legal, lá na medicina veterinária. Colaboro com o Carlos, gostaria muito que o Carlos ampliasse, né? Ele já fez um evento, eu acho que a universidade merece isso, Carlos, que nós tenhamos, né, a reunião desse pessoal da FEFELESTE, do pessoal lá da Zona Leste, né, da Faculdade de Direito, e acho que a universidade nos propicia isso, e nós temos que mostrar na própria universidade que nós temos tudo isso, né, essas discussões que estão tão pertinentes hoje e que ultrapassam as nossas áreas do conhecimento, do direito, da veterinária, né, ou da filosofia, ou da sociologia. O meu trabalho ele se resume assim a um trabalho também de publicação, né? Como eu estive na Alemanha e trabalho com alguns alemães, e depois de 2018 também, com o lançamento também, tive muita sorte de 2018 estar na França, né, naquele momento icônico, né, dos açougues sendo depredados, né, pelos eco-veganos, fazendo as manifestações, o tema do Enem, da França, ser o direito dos animais, e olha só, o lançamento do Code de Animal, que eu pude comprar na FINAC, eu estava lá quando estava acontecendo o lançamento, então é óbvio que né, foi uma grande aquisição, né, uma viagem que me trouxe bastante coisas interessantes. E, voltando ao Brasil, aqui na USP, né, eu trabalho com esse grupo de Hanover, e aí nós fizemos mais ou menos, né, uma elaboração do que tem a Tierschutzgesetz, o Código Animal, e produzimos porque não havia em português, né? Não é só no Brasil, mas em língua portuguesa, é uma coletânea, né? E é um projeto a ser ampliado, né? Nós temos bastante trabalho a fazer, né? Temos muito trabalho a fazer, inclusive, que é a edição, então, né, em 2020, né? Comemorativa, né, de 2020, porque nós fizemos um evento Brasil-Alemanha. Eu trabalho muito, né, com a interpretação e com uma tese na Alemanha, né, o direito alemão, o direito dos animais e o direito que regula, né, o direito dentro do Poder Executivo, como acontece, né, a fiscalização do bem-estar, as normas jurídicas e as normas técnicas. Nós aprofundamos as normas técnicas, mas nós ficamos lá trabalhando com o Código Civil Alemão, e tentamos trazer isso, né, e também com o Código Francês, e também uma interpretação também da influência da Constituição Europeia, né? Então, tudo isso vem nos trazendo ideias para trabalhar no futuro. Quero dizer, então, que a ciência serve para nos dar uma ideia de quão extensa é a nossa ignorância, né? Então, a ciência, ela tem um ciclo, ela vai continuar, ela sempre vai trazer perguntas e vai estar sempre dentro de um ponto infinito, né? Que é como mostra essa Fibonacci aqui. E dentro dessa consciência de que nós somos animais, né? E de que nós temos uma consciência tão desenvolvida, nós temos que talvez pensar melhor e, como eu falei para vocês, todos nós fazermos pelo menos um pouco. Isso vai fazer uma grande diferença. E o meu trabalho é pela educação, né? Então, obviamente, estou mais ligado com o ensino, mas acho que em todos os momentos, né, nós possamos discutir e trazer conforto, né, e bem-estar para os animais, nós devemos fazer isso. Com isso eu encerro, abro para as perguntas, Carlos. Se vocês tiverem perguntas ou colocações, eu falo demais, eu sou uma metralhadora, né? Acho que eu não venci o tempo, não, estou dentro do tempo ainda. Muito obrigado, professor Paulo, obrigadíssimo pela sua exposição, e não é demais, não, a gente sempre quer ouvir mais, né? Porque esses conceitos todos que você nos trouxe, eu acho que trazem para nós uma visão, né, que complementa a visão que a gente trabalha na filosofia e no direito, e ajuda a gente a fazer uma síntese, né, a trabalhar essa síntese, porque o conhecimento, né, ainda mais de um tema quanto direito e ética animal, nunca vai poder ser completado por um campo do saber, né, tem que ver tudo, né. Então, eu te agradeço demais pela sua palestra, sempre muito instigante, sempre fazendo pensar,
Eu anotei muitas coisas aqui e conceitos aí que estou repensando e que a sua live me fez repensar mais ainda, né? Então, espero que a gente siga aí por muito tempo esse profícuo diálogo entre a FD, a Faculdade de Medicina Veterinária, a FEFELESH, né, a EASH, né, todos esses campos do saber que estão nas diversas escolas da universidade e fora também da universidade, né? Eu acho que o canal do GEDA também no YouTube é uma tentativa de a gente espalhar mais ainda o conhecimento que a gente tem a felicidade de compartilhar aqui, devido a convidados e convidadas tão brilhantes, né, como você, Paulo. Muito obrigado. Vamos aproveitar, então, a oportunidade, né? O professor Paulo aqui gentilmente topou fazer essa live para a gente. Então, né, podem levantar a mão e fazerem as suas perguntas ao professor Paulo. Né? Usar o recurso do Raise Hand aqui, que tem no chat, né? Ou então, simplesmente podem abrir o microfone, não estamos aqui em 22 pessoas, podem efetivamente abrir aí o microfone e falar. Né? Então, Carlos. Pois não, doutora Vânia, pois não. Vânia, tudo bem? Tudo Primeiro, bem? eu queria agradecer o convite que eu vi na última hora, porque a vida é tão corrida e a gente não pode acompanhar tudo, mas foi uma grata alegria ter visto esse convite. Eu estou aqui cuidando dos meus animais em casa agora, depois de um dia corrida de trabalho, e não perdi nem um pouquinho do que o professor Paulo tão brilhantemente trouxe para nós. E depois agradecer o professor Paulo, né, pela incrível forma simples e objetiva que ele teve de trazer tantos conceitos para nós. Eu também sou médica veterinária, né? Então, eu acho que esse poder de síntese que ele teve, né, de reunir a filosofia do direito e um pouco, né, do conhecimento que nós veterinários precisamos ter, é muito bom. Aproveitando essa tríade, eu gostaria de perguntar ao professor Paulo como é que ele enxerga, né, o futuro da medicina veterinária. Acho que eu perdi o áudio. Vânia parou no como o professor Paulo enxerga o futuro da medicina veterinária. Não sei se teve mais, se a questão continuou. Se continuou, nós não ouvimos. Acho que está cortando. Nós não... Mas você está me ouvindo agora, Carlos? Agora sim, agora sim. É porque botou a rede de um lugar para outro aqui em casa. Desculpe, depois que eu prestei atenção. Acho que será que o professor Paulo ouviu minha pergunta toda? Não, acho que o final ficou cortado, Vânia. Então, professor Paulo, é o seguinte, como é que você vê o futuro da medicina veterinária diante desse cenário, né? Porque sempre se espera que o veterinário tenha um papel diante do conhecimento que ele tem do ponto de vista do comportamento animal, do ponto de vista da fisiologia, né? As respostas que os animais apresentam, que cobram um papel do veterinário que me parece uma coisa esquizofrênica, né? Que a gente, ao mesmo tempo, tem que cuidar, tratar, e, ao mesmo tempo, tem que aprender a matar e aprender a defender essa morte, né? Como algo que, no meu modo de ver, hoje, né, eu tenho quase 40 anos como médica veterinária, é uma forma esquizofrênica de querer que uma pessoa viva. Então, eu queria ouvir, nessa sua visão, né, com tudo que você trouxe para nós, como é que você enxerga o futuro da medicina veterinária para daqui 20 anos, 30 anos, né? Que caminho que a gente vai seguir? Obrigado, Vânia. Eu agradeço a sua pergunta, né? A Vânia é uma pessoa muito querida que eu conheço há muito tempo, né? Uma pessoa que tem uma atividade muito importante, valorizo muito, né? Eu sempre que posso
negócio eu a vejo e é muito pertinente. Como você sabe, né, assim, eu atuei já, né, no conselho, né, dentro do grupo de educação. Eu acho que a veterinária tem evoluído bastante. É óbvio que esses temas eles são muito atuais, eles ainda não estão completamente inseridos, né, eles estão talvez em parcelas da medicina veterinária. Eu concordo com você que nós temos uma formação esquizofrênica, né, assim, que te deixa, né, com dualismos assim e coisas assim na cabeça, né? Não é à toa que nós temos o maior índice de suicídio na medicina veterinária. É um dia que nós estamos todos, né, nos perfis de Facebook. Eu não fiz o meu ainda, mas a maioria está alertando, né, porque dentre todos os profissionais liberais, o veterinário é o que tem o maior índice de suicídio. Isso houve uma constatação lá no congresso internacional que nós realizamos aqui no Brasil, em que um grupo da Nova Zelândia mostrou. Eu acho que isso reflete um pouco, né, essa alta taxa de suicídio, de depressão que acontece, né, o burnout que as pessoas têm, né, emotiva, né, todas essas coisas fazem com que a gente reflita melhor. E acho que a introdução, por exemplo, na medicina veterinária da USP, né, vamos falar da veterinária da USP onde eu trabalho, eu tinha uma disciplina de medicina legal, onde eu comecei pelo penal, onde eu comecei como a morte dos animais. Aí, graças ao Carlos, graças ao convívio na universidade, com a Maíra, na OAB, né, eu consegui fazer, são essas sinapses, né, eu sempre trago essa figura da sinapse, né, aquela faísca que se acende. Eu tenho que trazer a bioética para a medicina veterinária. E eu estava já fazendo o direito, e hoje eu penso muito, né, eu acho que tenho uma cabeça mais de biodireito hoje, né, dentro quando eu penso em bioética, né, porque com esses conhecimentos, né, eu acho que a idade me fez ter uma apreciação diferenciada, né, pelo conhecimento fisiológico que eu tenho no direito dessas questões que são desde a eutanásia, aborto. Então, eu acho que nós temos que trazer essas discussões para a veterinária. Eu acho que nós temos que eu te falo, é difícil, né? Porque quando você tem colegas que pensam diferente, talvez sejam de gerações diferentes, eu olho para o futuro, você falou. Hoje, assim, eu sou carnívoro, não sou vegetariano nem vegano, mas assim, eu tenho posturas, né? Eu faço a minha parte, assim, eu tento melhorar, né? E ele é um caminho. Né? Hoje eu já posso adiantar para vocês, eu falei para a Maíra, eu desisti de um tipo de ciência que eu faço, porque assim, eu não vou botar dinheiro mais nisso. Eu já criei, eu já fiz. Então, tudo tem um tempo, e o tempo vai acontecendo para as pessoas. Na veterinária, nós temos que trazer essas questões e discutir muito mais. Eu acho que assim, há uma formação do técnico, né? Mas nós, como discutimos com o professor Felipe, que está aqui, né? A questão humanística, né? O veterinário tem que estar inserido dentro de um contexto maior, do contexto de uma só saúde, entender o seu papel na pandemia, entender o papel dele na sociedade, interagir com o direito, porque o direito precisa desses conhecimentos em diversas esferas, né? Da ação do direito. Nós temos que trazer isso, mas há uma dificuldade, porque nós lidamos dentro do direito também com a produção, né? Então, essa dificuldade, né, de muitas vezes diálogo e também de acesso, né? Eu falei assim, eu quis trazer para vocês, eu não sou vegano, mas alunos veganos da veterinária me procuram hoje para que eu oriente, para que eu discuta com eles, porque eles sabem que não vai haver um juízo de valores, porque eu sou, tipo, o tio protetor dos veganos da veterinária, né? E eu me sinto honrado por isso. Assim, embora eu não siga, eu faço segunda sem, eu procuro, né? Embora seja gaúcho, sabe como é atávico isso, e é difícil, né? São emoções importantes, né? Na minha formação, né? Como gaúcho, né? Você sabe que eu sou, ou já perceberam. Mas eu acho que essas questões elas têm que ser discutidas na perspectiva, Vânia, da humanização do veterinário. Não só do veterinário, né? As competências humanísticas elas têm que entrar no direito também, elas têm que entrar em todos, né? Para seguir a LDB. Elas têm que ser introduzidas nos conceitos, as pessoas têm que deixar de formar técnicos, formatar técnicos e, né, consolidar a cidadania. Eu acho que a formação universitária ela consolida a cidadania. E é nisso que é um campo que eu atuo, é o que eu posso fazer. Né? Então, Vânia, é o que eu posso lhe dizer. Não posso tomar nem lá e nem cá. Você sabe que, pessoalmente, talvez eu falando com você eu tomasse outras posições, mas como eu estou em público, eu tenho que ficar, né, com essa palavra do perito. Né? Obrigado. Professor, só uma complementação. Então, você acha que uma das mudanças importantes que a educação podia trazer nas diferentes áreas
era introduzir, então, essa área de conhecimento das ciências humanistas. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás, a professora Paula Papa fez um evento na USP, onde a gente discutiu isso, né? A possibilidade da inclusão de alguns conceitos das ciências sociais, da ética, e isso não teve um progresso. Mas você acredita que, independente de ter uma aceite no Ministério da Educação e Cultura, porque é lá que se decide, né, os conteúdos, você acha que a gente poderia fazer um grande trabalho de incluindo isso em pequenas pílulas em todas as escolas, por exemplo, no nosso caso, né, que somos veterinários das escolas de veterinária? Sem dúvida, isso é a demanda. Eu fui trazido pela sala pela demanda social. É a sociedade que quer isso. São os alunos, inclusive nas instituições privadas hoje, né? Essa questão ela é trabalhada porque os alunos têm interesse, são eles que pagam na USP, né? Existe, eu tenho um título de professor protetor dos veganos, embora eu seja essa pessoa agressiva e gaúcha que vocês conhecem. Nós temos que trabalhar melhor esses conceitos, assim, a humanização, né, as competências humanísticas, elas indubitavelmente elas têm que entrar, Vânia. E elas vêm ao longo do tempo, eu venho observando, e eu acho que você colocou muito bem, nós temos que trabalhar com essas pequenas pílulas, essas lives, essas introduções desses temas de forma transversal, porque incluir uma disciplina é muito difícil, improvável, talvez impossível que uma disciplina, inclusive, consiga dar cabo de tudo isso. Ela tem que ser um ensino de forma transversal. É o clínico, é o cirurgião, é o veterinário, é o patologista, é o indivíduo que trabalha com produção, todos eles têm que, de forma transversal, abordar esses temas. Eu sei que isso, em termos de educação, né, ensino, nem todos dominam essas técnicas, mas é importante que você capilarize por todas as áreas, e essas discussões elas permeiem mais a formação, né, e não só a habilidade técnica. A habilidade técnica, sim, ela é um parâmetro importante, sem dúvida, mas o profissional que nós estamos formando para, né, atuar na sociedade, resolver o que a sociedade procura, né, quais são os problemas que ele vai ter que resolver para a sociedade. Então, eu acredito que isso vai evoluir. Eu sei que você, né, assim como eu, tem uma expectativa de que as coisas fossem mais rápidas, né? Quando eu vi em 2005 na Globo, né, esse caso, eu achei assim, nossa, tudo mudou, né? E nós estamos em 2021 e não mudou completamente, né? Talvez ela ampliou, tornou até mais complexo. Felipe levantou a mão, pois não, Felipe? Boa noite a todos. É uma alegria estar hoje aqui com um grupo tão seleto de colegas do direito e também da medicina veterinária. Eu sou médico veterinário. Quero parabenizar pela iniciativa e parabenizar o professor Maiorca, querido amigo, pela exposição. Contribuir com algo que foi dito agora pela colega Vânia, pelo professor Maiorca. Já há questão de 7 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina Veterinária fez uma publicação bilíngue pela sua comissão de ensino, o professor Maiorca fazia parte dela, eu também, de como ensinar nas universidades, nos cursos de medicina veterinária, conteúdos humanísticos para médicos veterinários. Não é o MEC que decide isso é uma decisão de como ensinar e o que ensinar, uma vez que nós temos diretrizes curriculares e não um programa fechado e ditado pelo Ministério da Educação, mas sim diretrizes. Isso não vem sendo apropriado por desinteresse mesmo da classe médico-veterinária e daqueles que militam no âmbito universitário. Mas eu gostaria de perguntar ao professor Maiorca, que é um neurocientista, que abordou a questão da empatia. Nós sabemos que o cérebro se interessa e processa novidades e que ele se acostuma com aqueles estímulos que são repetitivos, menos a dor, mas a dor própria, porque o cérebro se acostuma, inclusive, com a dor do outro. Isso acontece com o ser humano e nós vemos bem o que está acontecendo agora na pandemia, com esse darwinismo social, sobrevive o mais forte e o comportamento das pessoas é autocentrado e mesmo a dor do outro, o cérebro se acostuma. Professor Maiorca, com a sua experiência, e inclusive com primatas não humanos, como se dá essa questão com a dor do outro, essa questão empática, quer dizer, os animais eles também se acostumam com a dor do outro? Sim, Felipe, eu agradeço, né? Para quem não conhece, o professor Felipe é um grande, é um brilhante professor da medicina veterinária, formou muitas pessoas no Paraná e
cooperou com o ensino e educação da medicina veterinária aqui no Brasil e na França também, internacionalmente. Eu acho a sua pergunta bem pertinente, Felipe. Na realidade, assim, quando você imagina, né, que exista a empatia, a capacidade de sentir o sofrimento que o outro tem, que nós temos e que, inclusive, temos a capacidade, né, de apagar essa memória, porque se ela fosse constante, né, ela seria um estresse e provocaria, né, depressão e outras coisas a mais. Nos animais, nos primatas superiores, como eu mostrei, até trouxe aquela imagem, né, do orangotango salvando o ser humano, que foi bem emblemática, como eu falei, não sei da interação antropogênica que havia com esse animal antes, mas os animais têm, entre os seus próprios, né, os chimpanzés, eles escolhem, né, os líderes, os que são mais velhos, e eles são mantidos, muitas vezes, por idades muito avançadas, que foi o primórdio da civilização humana. Como eu coloquei, a civilização humana, né, o ser humano não evoluiu dessa forma, assim, comeu carne, aprendeu a botar fogo e a cozinhar a carne, e com isso o cérebro ficou ainda maior, e aí tudo deu certo. Não, não foi exatamente isso, como vocês vão ver nesses conceitos da filosofia, que eu peço que vocês resgatem lá da professora Scarlett Marton, nesse Consciência ao Cubo. Na realidade, essa consciência do coletivo, a consciência coletiva, a importância desse desenvolvimento, mas nós encontramos, sim, em outros animais, até mesmo em abelhas. Quando uma abelha cai, por exemplo, lá dentro de um favo de mel, as outras vêm e a limpam. Tem um interesse para que não perca o mel ou é para salvar o animal? Então, existe uma limitação dessa compreensão, entende, Felipe? Que a neuropsicologia, a neuropsiquiatria ainda tem esses grandes vazios, né, de como responder isso. Mas ele é cada vez mais, a empatia mais evidente nessas espécies onde há uma maior evolução da autoconsciência, e essa autoconsciência permite, então, essa consciência coletiva. Então, há exemplos de chimpanzés, né, mais idosos serem mantidos, né, trazem na boca, trazem com folhas de árvores, né, a água para que aquele indivíduo mais idoso que não tem a capacidade de buscar água, os alimentos, seja mantido, porque tem uma importância dentro dessa sociedade. Isso são questões muito interessantes, que a gente não tem essas respostas, né, Felipe? Então, nem pela neuro e nem pela psicologia, isso ainda são questões que nós precisamos entender. A gente está conseguindo consolidar um conceito de autoconsciência, de senciência. Eu acho que a declaração de Cambridge foi muito brilhante, porque ela não tratou senciência separada da autoconsciência, porque isso são coisas que a filosofia... Eu adoro falar isso, Carlos. Essas são questões que não, elas são meta, né? Elas estão além do que a biologia consegue. Ela é metafísica, ela é a filosofia. Então, eu adoro empurrar esse problema para os filósofos, porque aí eles vão ter, né, mais tempo para trazer uma fala mais adequada, né? Inclusive com um nível de linguagem que talvez nos dificulte e vai fazer com que nós tenhamos que buscar essas informações. Acho que esse fibronasse que eu falei para vocês, isso não tem fim. Isso, em todos os momentos. Falo, essa formação humanística, mesmo o direito, eu estou me formando em direito, não é uma crítica, mas eu não vejo além, assim, né, dessa capacidade, a introdução dessas técnicas de competências humanísticas no direito, qualquer uma das profissões de nível superior, regidas pela LGDB, elas têm que ter, né, talvez na sua cláusula 3 ou 5º, como é na veterinária, a introdução das questões humanísticas, porque ela está lá dentro da LDB. E nós não vemos isso, se na USP nós não vemos, muito menos nas universidades privadas, que têm, né, uma contenção, né, de docentes, de carga horária, vai optar muitas vezes pelo mínimo. E nessas situações nós precisamos do máximo, né? Então, são questões que nós temos bastante a trabalhar. Então, não sei se te respondi, eu confundi mais ainda, Felipe. Não, muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Quanto à necessidade, né, de matéria urbanística, Paulo, humanística, desculpa, estou pensando na cidade aqui. Quanto à necessidade de matéria humanística, né, a gente está vendo uma queda acentuada das humanidades, até dentro da USP, como você bem apontou, né? Os alunos da economia, que dão introdução, eu sou um dos professores que dá introdução a direito lá na FEA, junto com outros colegas meus aqui do departamento, o Guilherme e a Camila. E os alunos da economia vieram me perguntar, professor, estou querendo deixar a introdução a direito optativo,
metodologia das ciências sociais, em vez de 2 semestres, 1, para colocar economia e computação no lugar, né? Bom, não vou negar que análise de dados na economia, big data, não vou negar a importância disso, claro que é importantíssimo. Mas sem esse estofo humanístico, né, o que é o profissional, né? Ainda mais, né, qualquer profissional, né? Você está falando aí da necessidade da carga humanística, né, nas ciências, né, da vida, né, nas ciências biológicas, né? Imagine numa economia, imagine num direito, né? Imagine em algo que é ciências humanas puras, né? Que eu fico meio assustado com isso, e algumas disciplinas, por exemplo, estão se tornando optativas ao longo do curso, né? Lógica, por exemplo, aqui na São Francisco se tornou optativa. Lógica, né? Imagine. Filosofia do direito, temos um semestre obrigatório, o segundo é optativo. Então, assim, é uma coisa generalizada, né, que tá ocorrendo e que traz muita preocupação. O professor Faria, que é o chefe de departamento aqui no departamento de filosofia, fez uma live e ele disse: como é que você vai se assegurar que o profissional que saiu dos bancos escolares não vai precisar voltar para os bancos escolares a cada 3 anos? Porque a cada 3 anos o campo do saber muda, seja ele qual for, né? Muda muita coisa. Como é que você vai assegurar que ele não precise voltar a cada 3 anos? Que nem todo mundo pode voltar para os bancos escolares depois que sai da universidade. Propedêutica, matérias humanísticas propedêuticas, porque se ele tiver a base, né, se ele tiver isso bem firme, e daí a importância da filosofia que você mencionou, né, no Enem da França, né, faz todo sentido, é a formação básica, né, é entender a propedêutica, é entender os princípios, né, de como que eu sei o que eu sei, porque aí eu consigo lidar com novas realidades, com novos desafios, né. Fala-se tanto das soft skills hoje, né, no ambiente educacional, mas eu acho que as soft skills acabam indo por um campo que é importante, mas acaba indo por um campo assim totalmente mais gerencial propriamente, habilidades gerenciais do que exatamente habilidades, né, conhecimento humanístico, né? Isso é algo que a gente tem que tentar mudar, né? Agora, realmente, a onda está indo totalmente para o outro lado, né? Temos de convir, porque até mesmo na USP tem essa redução das disciplinas humanísticas, mesmo em áreas do conhecimento que são das ciências humanas. Quer dizer, difícil. Eu queria aproveitar, Paulo, para te perguntar 2 coisas assim que eu achei fascinante, dentre muitas que você falou. Primeiro, essa ideia de que a ciência abrange a consciência, né? É algo que na ética animal, né, passou-se a pensar isso só a partir do Francione, né? Porque o Singer falava ciência é uma coisa, consciência é outra, autoconsciência é outra, né? E o Francione falou, se o sujeito é senciente, né, se ele tem consciência, ele tem no mínimo consciência da dor que ele sente, porque a dor é subjetiva, não tem uma dor sem alguém sentindo aquela dor, né? Então, eu queria, enfim, ouvir um pouco mais sobre essa ideia, né, de que a ciência abrange a consciência, né, implica a consciência, talvez fosse até mais adequado falar, né? Não existe uma dor solta no mundo, né? Não existe um estímulo aversivo sentido solto no mundo, mas é alguém, um sujeito que sente aquilo. Então, se tem a possibilidade de sentir algum estímulo aversivo, ou prazeroso, ou atrativo, tem alguém ali, né? Isso é sensacional, né? Porque a gente deixa de se preocupar com o animal como alguém que simplesmente não pode sofrer e passa a se preocupar com o animal como um sujeito, né? Isso vai ter consequências filosóficas muito grandes, né? Na minha tese eu chamei isso de ciência simples versus ciência abrangente. Essa ciência abrangente como abarcando essa consciência mínima, né? Que é a consciência mínima dos estímulos aversivos ou atrativos, né? E
também a relação entre consciência e linguagem, né? Que eu acho que você falou muito claramente, né? Que a consciência não necessita de linguagem, que isso é algo que a gente, na filosofia muito, com essa tradição muito antropocêntrica, a gente tende a entender a consciência como algo que só existe porque eu penso, né? E eu sei que eu penso. Se eu penso de acordo com coisas que estão dadas no mundo intersubjetivo, é o logos, é a palavra, então consciência demanda linguagem, né? Esse é o raciocínio bem cartesiano que a gente tem na filosofia. E você mostrou que a consciência independe de linguagem, né? E que pode haver comunicação sem linguagem também, como você bem mostrou. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essas duas coisas, né? Porque eu achei fascinante, né? Ver esse aporte, né? Da medicina veterinária e da neurociência para essas questões que a gente está discutindo, né? Na ética animal, no direito animal e na filosofia. Carlos, eu agradeço. Assim, suas questões são realmente difíceis, né? Então eu não esperava algo diferente. Eu vou começar um pouco com a primeira questão, que eu acho que é bem pertinente, porque há um viés, por vezes, discriminatório, que acho que é bem deselegante, inclusive, quando o cientista, né, ouve as pessoas que não têm a perfeita compreensão da aplicação daquele conceito, e aí, né, usam de subterfúgios para, né, evadir qual é a pergunta e qual é o que se está defendendo em realidade. Eu acho que a declaração de Cambridge ela foi feliz nisso, né, porque a concepção, né, da autoconsciência, da percepção que você tem, a sensação de dor e que ela te causa, mas ela é um vazio, né, como você viu lá nessa questão lá do aborto, né, então, né, até 3 meses não tem o cérebro organizado, então não sente dor. E aí eu acho que vem o grande lance do direito animal, assim, eu dando uns pitacados, né, porque eu conheço tão pouco, mas eu fiquei tão com inveja do seu aluno, do Igor, né, que vai fazer esse trabalho, porque na realidade a gente não está defendendo uma capacidade antropogênica daquele indivíduo perceber como nós e de ser o mais próximo da gente. O que a gente quer defender vida com qualidade, né, sem sofrimento, independente do desenvolvimento cerebral e da capacidade desse cérebro interpretar como tal. Claro que isso vai ter consequências, tanto do início quanto do término, né, da personalidade civil, como vocês viram, né, lá nessas discussões bem atuais também, né. Acho que essas questões são muito interessantes, Carlos. Eu não consegui te dar uma resposta precisa, que talvez fosse o que você procura e o que eu procuro também. Não dá para dar uma precisão, mas eu acho que é um ponto enorme assim, de coisas que nós precisamos refletir e trazer esse problema para que as pessoas saibam disso. Porque para a maioria das pessoas é difícil você ter essa visão de, né, bisturi, ir lá e fazer como você fez, né? Vou cortar esse ponto exatamente, que é onde eu vou, é o nervo que o Paulo Maiorca deveria ter explanado mais, mas aqui é uma ausência, né? É uma lacuna, né? Não poderia te dar uma resposta com precisão. Nós precisaríamos da filosofia exatamente para ampliar essa discussão, até mesmo a compreensão da nossa própria pergunta. A segunda, né, que você colocou, a segunda questão da independência, né, da questão da linguagem e da neurociência, né? O que eu constato, Carlos, e eu acho que fugindo também, mais uma vez, dessa questão antropocêntrica, né, é que assim, nós temos uma limitação sensorial para a percepção do meio. Então, essa nossa limitação da percepção impede que nós possamos entender, né, e saber como que acontece. Como eu falei para vocês, os elefantes em quilômetros, distância de quilômetros, eles conseguem ter uma comunicação efetiva em que sabem que eles têm que fazer uma migração anual que vai durar 2 meses de caminhada. Então, eles vão caminhando, em algum momento eles se encontram, porque eles estão com a mesma conexão cerebral, que é o que é a consciência, então, né, a consciência coletiva, né, de todos, através de um veículo pelo qual nós não temos um canal que faça essa percepção. Eu acho que essa também é uma outra questão muito interessante, que a neurolinguística, né, vem trazendo nesses últimos tempos, e que eu acho que permeia muito do que nós, né, sabemos que existe, mas não conseguimos precisar. Por que aquele comercial, o Red Bull que te dá asas, né? Essa ligação com o animal, o poder, essas coisas que estão na nossa cultura, né? Na nossa evolução sociocultural, e que nós não sabemos quantificar e exemplificar
mas que elas surgem, né, assim, essas conexões com linguagens que são além da linguagem verbal, a linguagem corporal, mas que nós compreendemos, esses imprints que nós temos, né, da nossa evolução filogenética e da nossa evolução cognitiva, né, como seres humanos, né, que pensam, né. Não sei se... Óbvio que eu não te respondi, né, Carlos, mas eu acho que eu consegui mostrar que é por onde eu também busco essas coisas que eu quero saber mais, inclusive. E eu acho que tem muito interessante essa questão da empatia com o direito da natureza, que o Igor vai trabalhar, né? Então, você considerar a natureza um ser, e esse ser é senciente, autoconsciente, e inclusive ele pode te punir, né? Na realidade, ele é um ser vivo, né? Acho isso muito interessante, acho muito estratosférico, assim, Carlos. Parabéns. Ótimo, Paulo. Não, respondeu sim. Acho que encaminhou bem a discussão, Paulo. É uma discussão, né, infinita, né? Acho que desde os gregos que a gente pensa sobre consciência, autoconsciência, enfim, o que a gente tem a fazer é saber do que foi discutido e colocar mais um grãozinho de areia nessa discussão, né? E que é isso que a gente tenta fazer aqui nos nossos diálogos, né? Muito obrigado. Mais perguntas, gente, mais perguntas. Nosso teto. Eu tenho mais uma, Carlos. Pois não. Aproveitar a conversa de vocês dois. O que eu acho, é minha opinião modesta, tá? Mas eu acho que nessa discussão, talvez da consciência e da autoconsciência, tem a questão do sofrimento, que, pensando exatamente no que o Dr. Paulo falou, né, sobre a capacidade de responder à dor como um mecanismo reflexo, né? Então, você não precisa que aquele estímulo negativo chegue ao sistema nervoso central para você ter uma resposta, né? Você tem a resposta de tirar, por exemplo, a pata de um local onde você está sentindo que deu um choque, você tomou uma queimadura. Mas eu acho que tudo isso vai na questão do sofrimento, quer dizer, o indivíduo sofrer por aquilo, ter outras respostas que mudem a condição comportamental, não apenas do ponto de vista do comportamento, mas de trabalhar o lado da afetividade, né, das sensações, de uma forma um pouco mais complexa. Então, acho que talvez... Empatia. Eu gostaria que, professor Paulo, se você pudesse, falasse um pouquinho sobre essa sua percepção em relação à empatia, à capacidade de resiliência e ao sofrimento que, na verdade, os indivíduos têm. Porque tem um pouco da resiliência nessa questão, de apesar do sofrimento, né, tá convivendo com isso. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigada, viu, professor? Imagina, Vânia, eu que agradeço. Eu acho esse tema bem interessante mesmo, assim, né, como que você vai trabalhar essa resposta, né, exatamente por evadir o antropocentrismo, porque muitas vezes as pessoas tentam evadir do antropocentrismo sendo antropocêntricas. Então, claro, eu comecei a live falando assim, ó, por que nós percebemos maior humanidade, né? Usei até esse termo em relação aos primatas superiores, porque nós temos essas coisas a mais que foram colocadas, mas assim, eu acho que o intuito da grande parte das pessoas, né, acho que vai ser um trabalho interessante, né, que eu até já quero assistir, né, o trabalho que o Carlos vai apresentar, é essa percepção que você não está defendendo aquilo que é parecido com você, e que a gente põe essas barreiras, que é o limite do direito, né, o que o homem médio vai poder entender daquilo ali, mas que existe uma possibilidade, né, filosófica de você ampliar essas questões do direito da natureza, você transformar em sujeito de direitos a própria natureza, e entender que o sofrimento ele está além da capacidade somente de um cérebro evoluído, né, em esferas, né, cognitivas que permita, na realidade, hoje, as normas de bem-estar animal, elas protegem, inclusive, os animais que são, né, que não têm isso, né, e cada vez mais, né, o peixe sente dor, esses limites, essas coisas que nós temos que, né, e talvez buscar, né, essa compreensão do que se busca mais é o direito à vida, que é o principal, é o princípio maior, né? É a defesa da vida e da vida com qualidade, né? Com bem-estar, sem o sofrimento de nenhuma forma, que não precisa apenas ter um cérebro organizado. Isso não me autoriza, por exemplo, a usar esses animais de forma sem saber, né, a fisiologia deles e como minimizar
esses comportamentos que são nossos repetitivos, ou pelo menos impedir que, né, haja efetivamente o sofrimento. Porque a gente não tem exatamente essa noção de sofrimento e da necessidade de um cérebro, né? Quando você pensa, mesmo vegetais têm uma capacidade de resposta a uma agressão, mas tudo são, né, esferas, né, de que um amigo meu falou assim, você é tão pirado que daqui a pouco você vai começar a falar sobre os minerais, né, a capacidade dos minerais se comunicarem. Não, limite, menos. Os seres vivos. E esse é o meu grande, né, a defesa da vida. Eu acho que esse é o grande ponto, é a defesa da vida e da vida com qualidade. E a qualidade que seja melhor para mim e que também seja melhor para o animal. Porque, por exemplo, o Carlos botou de forma muito brilhante na live que ele falou sobre o Dia dos Animais. Quando o casal se separa, né, uma evolução, a família multiespécie, o animal vai ter, né, a guarda compartilhada, porque o interesse do humano inteiro, o animal, né, dividir, né, a presença do animal. Mas o que é melhor para o animal? Não seria talvez melhor para o animal se separar dos dois cônjuges e ele ter uma vida, né, dentro de um patamar em que ele tenha, porque muitas vezes essas questões, elas são, né, o parceiro, ele quer constranger, né, então ele quer ter o direito, porque o direito que ele está exercendo é constranger, né, o seu parceiro que quer mais que ele se esquecer da pessoa. Então, são coisas que eu me paro por pensar às vezes e fico, né, ainda bem que eu tenho o Carlos e a Maíra para encher a paciência deles e trazer essas questões aí e tentar resolvê-las. Mas eu agradeço, Vânia, não poderia te dizer assim, eu acho que o direito da natureza é uma coisa que talvez você vá estudar, você vai ver, né? Teve um caso até de crueldade, né? De extinção do urso que está sendo tá lá no Equador sendo, né? É um processo em andamento, não sei se já foi concluído, em que se evoca o direito da natureza. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? Quando se fala do direito do animal, você defende de uma forma antropocêntrica aquele animal que é o mais parecido com você, que consegue responder como o seu cérebro responderia. Eu tive essa impressão, essa foto nesse momento. E, na realidade, eu queria que essa coisa fosse mais ampla, que ela abrangesse todos os seres viventes e que, né, de certa maneira, você consiga ter um equilíbrio, né, uma homeostasia nessas relações. Porque perfeita ela não vai ser, mas ela pode ser homeostática, né, que acho que é o que busca o direito da natureza. Tem uma pergunta do Joseph no chat. O Joseph que é me orientando, né, pesquisador do GED, também aluno aqui da Sanfran, que está fazendo aquela pesquisa que você mencionou sobre o direito da natureza. E ele perguntou o seguinte no chat: muito obrigado pela palestra. Poderia contar um pouco mais sobre o seu trabalho como perito de crimes contra a fauna? Eu na realidade, quando eu fiz residência em Botucatu, então lá tinha uma certa forma de perícia, mas era uma perícia que envolvia a pólice de equinos, né? Então, assim, esse documento legal, ao longo do tempo da minha carreira, outras vezes eu fui demandado. E quando eu assumi a carreira aqui na USP, na patologia da USP como docente, foi quando a promotora, a doutora Vânia, começou a solicitar também, olha só como é importante, né? O desenvolvimento de uma área específica dentro do Ministério Público, né? Que é o responsável por tomar essas ações, e ela necessitava de prova, né? E a prova é a perícia, né? A necrópsia documentada, o corpo de delito. Então, eu comecei fazendo isso, fui aprendendo, né? Melhorando. Eu trabalhei no caso da Dalva, você conhece, né? Um caso que ficou emblemático, aí, a primeira condenação, tem até um programa que estava na Netflix. Esse caso foi bem interessante, né? Então, eu produzo seria um médico legista veterinário dentro da USP. Eu já adianto, né, nós estamos fechando um convênio com o ICE, estamos criando um ML veterinário da USP, porque nós somos instituição estadual, a polícia científica fica a menos de 2 quilômetros da veterinária, olha que sorte que eu tenho na vida, e a gente vai ampliar, então, esses exames que nós já fazíamos de forma indireta, né, com a presença de peritos. Então, a gente vai ter perito no local, perito médico veterinário, e também o corpo de delito, né, um Instituto Médico Legal. Então, foi esse o meu início, né, de trabalho. Assim. Eu falei, foi de uma demanda. A sociedade precisava que alguém fizesse. E eu fui lá e filo, né? Talvez porque eu fosse o mais jovem, eu tinha recém entrado na USP e alguém precisava fazê-lo. Né? Mas, assim, eu tinha esse interesse. E como você viu lá em 2002, eu estava pela França, eu estava vendo isso. Eu vivi muito tempo na Alemanha, né? Vou muito para a Alemanha, né?
tenho um convívio muito bom com alemães e holandeses, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, tive uma formação dentro dessas colônias, então eu pude visitar várias vezes, isso fez parte da minha evolução, né, cultural, né, sociocultural, e isso... E eu vi que a veterinária lá era diferente, e eu vi que eu poderia fazer algo diferente aqui, já existia, mas eu queria trazer essa parte do crime, né? E aí, vários outros casos, né? Esse cão incinerado. Então, hoje a gente tem uma prática muito importante, né? Nós produzimos corpo de delito para a perícia, né? Para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Nós temos uma visibilidade, talvez, internacionalmente. Eu falo assim, eu sou muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil pelo que eu faço, né, pelo que eu comecei a fazer na medicina veterinária. E foi aí que eu comecei, assim, eu achei interessante, aí eu fui fazer direito. Eu falei assim, eu já tinha esse vínculo, né, com o direito penal. E todo mundo fala assim, você vai fazer penal, você vai fazer penal. Eu gosto muito de penal, assim, mas eu tentei sempre, nunca, falando para o cara, assim, não ser um nerd, né, assim, totalmente, nem um alien na faculdade de direito, embora fosse um pouco difícil, né, tanto pelo nerd quanto pelo alien, né, porque um senhor de idade fazendo direito, né. E aí, quando tinha essas questões de biodireito lá, né, do direito civil, né, no direito às sucessões, ou no direito penal, né, eu tentava não incomodar os professores, assim, mas, né, saía algumas perguntas. Aí até uma vez uma professora que estava iniciando o semestre, ela falou assim, né, que pergunta é essa, né? Aí um colega falou assim, não, professora, a senhora se acostuma com ele depois. Porque eu tinha essas perguntas e aí acabava incomodando a aula, né? Os meus colegas detestavam quando eu começava a falar, né? Porque algumas vezes eu contrapunha o que o cara falava ali, só desculpa, tá errado. Se eu estou errado, o planeta que o senhor vive é outro. Desculpa, está errado. Né? E tinha fundamentação. Eu trabalhei na ONU, né? Eu leio bastante. Eu fui um aluno CDF, assim, sou um aluno CDF. Então, talvez eu faça doutorado no direito agora, né? Esse período que eu vou passar na Alemanha. É muito assim, como o Carlos falou, não tem fim. Quando você começa, você não tem mais fim. Aí você se apaixona e você vai conhecendo pessoas interessantes e o filme vai andando, né? Algo mais? Olha, sobre perguntas na sala de aula, eu acho que as melhores aulas são aquelas em que a pessoa pergunta, não é? Professor Paulo, eu acho que é isso, né? Quando a pessoa pergunta muito, eu acho ótimo. Né? A gente que gosta de dar aula, gosta de ouvir pergunta, né? Eu estava dando uma aula numa pós, na Escola Superior da PGE, terça passada, sobre Dworkin. E aí foram duas aulas, uma sobre Hart e outra sobre Dworkin. E aí tinha uma aluna que perguntava bastante, né? Depois ela até falou, professor, desculpa de perguntar tanto. Eu falei, não, mas tem que... Já é uma coisa triste, né? A gente não poder estar fisicamente na sala de aula. Ainda vou fazer monólogo de 4 horas sem ninguém falar nada, né? Não é interrupção, é diálogo, né? Assim, se a gente fica só falando, ninguém fala nada, começa a dar uma angústia, né? Você fica imaginando do outro lado da tela que, né? Tá todo mundo viajando, ninguém está entendendo nada. Então, é uma pena que as pessoas nem sempre dão essa atenção às perguntas, né, Paulo? Porque é a parte mais legal de dar aula. Exato, é o diálogo, né? É essa construção, né? A aula, assim, acho que assim, o melhor presente que eu dei para os meus alunos foi ter voltado para o banco da faculdade. Até por uma questão, assim, né, de empatia pelos estudantes, né? Eu voltei, né, na carreira da USP, né, Carlos, assim, você entra, você passa num concurso, uma coisa assim, né, concorrida, as pessoas, você tem atividades, é sempre um ambiente muito competitivo, né, e o céu é o limite, né, e você vai desumanizando. E aí, quando eu voltei para o banco da faculdade, eu falei assim, olha, aí eu aprendi, assim, tem pessoas, assim, que assim, professores, né, eu falei assim, nossa, que pessoa fantástica, que pessoa maravilhosa, até um assunto chatérrimo, assim, né, desculpa, mas eu vou ter que expressar esse meu sentimento. Direito tributário, direito empresarial, assim, Deus do céu, onde eu fui me meter, assim. Mas aí você vê, assim, né, que a empatia é tudo, né? Você, assim, como eu via para os meus alunos, como eu ministrava, a forma que eu achava que eu era como professor, eu disse, tem pessoas que eu gostaria de ser como tais pessoas e tem pessoas que eu jamais
quero ser como tais. Isso dá um novo balanço, me deu um novo balanço, assim, sabe? E ainda mais que eu sou da neuro, né? Eu sou um cara, assim, da hard science, assim, né? Eu publico Impacto, eu tenho 2.800 citações, né? Eu publico na Nature, eu tenho um artigo com 1.800 citações. Então, assim, as pessoas têm uma visão, né? Lá veio o maluco, né? O Rottweiler, o professor Rottweiler. E quando eu fui para o direito, eu sentei lá no banco e eu tive que me redimir a minha insignificância, porque eu tinha uma questão importantíssima do biodireito, mas que o professor estava, sabe? Queria que eu morresse, na realidade, naquele momento. Eu passei a dar um valor diferente para esse aluno que sabe perguntar e que sabe se colocar, e que talvez assim venha no final da aula, te procure, só, eu gostaria de... Olha, porque eu fiquei fazendo isso, sabe, Carlos? Eu anoto, começo, para não incomodar as aulas, eu anoto as perguntas, né? E aí eu espero ela amadurecer. Se ela for importante, né? E se eu não encontrar sozinho, aí eu procuro por alguém. Procuro por você e pela Maíra, geralmente, né? Não, muito bom. A gente, né? Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou, né? É bem isso mesmo. Né? Isso é muito, também é uma história que não tem fim, né? Muito bacana quando a gente pode dialogar com quem tem essa experiência docente e essa paixão pela pesquisa e pela docência como você tem, Paulo. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui. Eu queria só deixei aqui no chat, para quem se interessar na aquisição dessa obra maravilhosa que o professor Paulo coorganizou, né, com o professor Jörg Hartung e o Stefan Thiem, né, que é orientando do professor Hartung, né, Paulo? Isso. O Stefan. Para quem se interessar, Compendium Animalis, veja só, olha quanto tem de direito animal no Brasil. E é só o volume 1, por enquanto, né, Paulo? Só o volume 1. Olha só quanta coisa que temos de direito animal no Brasil. Então, eu deixei no chat aí o contato, né, que está na última página aqui do livro, para quem tiver interesse em adquirir a obra, que eu acho que para animalistas né, de todas as áreas, do direito, da veterinária, enfim, de todas as áreas, é absolutamente essencial, né? Quanto de regra que a gente tem de direito animal, né? É absolutamente inimaginável esse tanto de regra que a gente tem sobre essa disciplina. Quer dizer, em cima disso, em cima dos dogmas, né, dos pontos de partida inquestionáveis, como a gente aprende na faculdade de Direito, a gente consegue evoluir, a gente consegue tentar interpretações mais progressivas a favor dos animais. Né? Sem conhecer a lei, a gente tem mais dificuldade, né, de fazer isso. Bom, já estamos aqui no nosso teto, né, às 9h30, então, assim, se não houver mais nenhuma pergunta, eu encerraria, né, agradecendo muitíssimo o professor Paulo por aceitar o nosso convite, né, para estar aqui hoje e abrilhantar aqui as nossas lives do GEDA, encerrar com chave de ouro, né, esse nosso percurso aqui nessas 4 lives que fizemos nas férias, né? Queria agradecer, né, especialmente todas as alunas e alunos do GEDA que estão aqui nas lives, né? Estou vendo aqui, não sei se eu vou conseguir falar de todo mundo aqui, mas Letícia, Iosef, Mariana, Carol, José Vicente, enfim, se eu esqueci de alguém, me desculpe aqui que eu não estou vendo as fotos de vocês, né? Mas agradecer aqui especialmente também ao José Vicente, que tem gravado as reuniões e fez o canal do YouTube do GEDA, né? Onde vocês vão poder ver essa live e as outras. Agradecer a Caroline, que faz os nossos posts no Insta, né? Que divulga as nossas lives no Insta também. E, né, eu aprendo muito com os meus alunos, né? Porque eles são digitais, né? Vocês são digitais e eu sou analógico. Então, vocês me ensinam muito aí do mundo digital e de como a gente, né, travar esse conhecimento, né, levar esse conhecimento, esse diálogo para a sociedade como um todo, que é algo que vocês sabem fazer muito bem, a gente, por ser analógico, nem tanto, né? Então, Paulo, muito obrigado. Te passo a palavra aí para suas considerações finais. Carlos, para mim é sempre um prazer, né? Quando você me convida, é uma alegria, né?
gosto muito de conhecer, né, as pessoas com quem você está trabalhando, né? Fico com inveja dos seus alunos, inclusive, né? E acho interessante assim a abordagem que você tem. Você é uma pessoa muito gentil. Como eu disse, você foi, né, uma das pessoas que fez com que eu decidisse realmente, né, vou fazer direito. Acho que é interessante eu aprender a dialogar, né, de uma forma mais efetiva. Mas você vê como a gente fala a mesma língua, mas você precisa ter ferramentas, né, da própria linguagem, né, neurolinguística, né, para poder aprender mais, né? Acho que tenho aprendido muito. Vou dar só um spoiler: a gente está para lançar o volume 2, né, que são as normas técnicas, né, os anexos de lei. A gente vai fazer mais um evento Brasil-Alemanha. Agora a gente pensa em fazer algo assim próximo, assim, dentro desse espectro. Vou dar um spoiler bem interessante, né? A legislação alemã e a legislação brasileira, né? A gente tem e a francesa, né? A gente tem bastante bem, né, feito os recortes interessantes, mas é o processo legislativo, né, como está na atualidade na Alemanha, né, como está evoluindo na Alemanha, como está no Brasil. Acho que isso são questões que a gente vai trabalhar agora nesse próximo momento das relações bilaterais Brasil-Alemanha, que eu coordeno junto com o professor Hartog, um projeto do DAD. Agradeço a todos e fiquei muito feliz pelo convite e ver todos aqui hoje à noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professor Paulo. Obrigadíssimo mais uma vez. Excelente noite. Obrigado. Logo estará essa live, todas as outras estarão no YouTube, né? Obrigado a todas e a todos, especialmente a todas, né? Dia da Mulher, parabéns, mulheres. Sigam firmes na luta aí, que é uma luta importantíssima, uma luta de todas e de todos, né? E é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado para quem acompanhou as lives. E nos vemos aí no semestre letivo no GEDA. Um abraço, boa noite. Boa noite.